Posso falar como convidada porque homens, vocês têm tanta dificuldade de nos escutar. Hoje vamos falar sobre a entrevista de Bianca Andrade com Pânico, que era na Band e agora está na rádio. Alguns pontos desse vídeo me incomodou pra caramba, gente. De um modo, porque a menina tava lá tentando, gente, foi convidada para um programa, aí eles vão, em vez de escutar o que ela tá falando, começa a falar um monte de besteira. E uma das coisas que você já começa a perceber que é a dificuldade deles pararem, escutarem e prestarem atenção no que a pessoa tá falando. Qual a dificuldade, gente, da gente parar um pouco e tentar aprender, tirar alguma coisa da situação? Eles não tentaram tirar nada, né? Só falar e tô nem aí o que ela tinha pra falar. Não importa se vai me ajudar ou se vai me ensinar mais coisas, o importante é eu falar e sempre mostrar meu ponto e tá na defensiva. E toda vez que ela tenta explicar sobre o machismo, sobre o feminismo, sobre coisas que ela passou, porque ela é mulher, então ela entende, é o lugar de fala dela, a gente começa a perceber uma coisa muito comum que acontece dos homens, que é o quê? O mansplain. Mansplain, pra quem não está situado, é quando o homem começa a te explicar uma coisa porque acha que você não é esperto o suficiente pra entender o que ele tá falando, nem entende o suficientemente do assunto. E eles começam a explicar pra gente talvez uma coisa que a gente já tenha domínio, ou que a gente já entenda, ou que é uma coisa óbvia, ou às vezes a gente nem pediu opinião nenhuma e eles começam a explicar, que eles acham que tem que ser nossos grandes professores, e nós somos alunas dele. E não contente em falar por cima dela, em falar por ela, ele vai e explica de uma forma totalmente machista que ele acha, que é o quê? Com a rivalidade feminina, que é uma coisa que a gente luta pra caramba, mas, né, sempre tem que botar mulher contra mulher, porque nós somos a grande culpada de tudo. Essa questão de culpabilizar a gente pelo machismo, sendo que em vez de por quê? Qual a dificuldade de aceitar que sim, gente, você é machista e aceita isso. Aceita isso pra poder o quê? Seguir em frente e aprender e não ser mais assim. E também teve N vezes que ela tava falando lá, na verdade tentando falar, impossível. E isso também tem nome, gente, que é o quê? O interrupt, que é quando o homem tem o hábito de quê? De interromper o que você tá falando o tempo todo. Calma, deixa eu falar. Primeiro deixa eu mostrar meu ponto de vista, depois você mostra o seu, que na verdade às vezes nem consegue, a gente, desiste. Dá um nervoso, gente, de tanto que eles interrompem ela, de tanto que eles passam por cima dela. Aí você fica, até que ponto na sociedade a gente quer entender e tentar se afastar de hábitos ruins que a gente tinha. Outra coisa que você vê que é absurdo, que é a dificuldade de entender o privilégio. Quando a gente fala que, olha, nós somos privilegiados, nunca que vai ser pra falar, porque eu sou melhor que alguém. Não. Entender que você é privilegiado é entender que você tem, sim, chances acima de uma raça, acima de um gênero, porque você não é excluído da sociedade, entendeu? E entender isso ajuda a gente a melhorar e ajuda a gente a enxergar que vamos usar o privilégio de uma forma mais justa, pra levantar pessoas da minoria também. E ele ainda falou a questão de mulheres na faculdade, que mulheres ingressam mais na faculdade do que homens. Eu vou mostrar aqui um artigo pra vocês que o buraco é muito mais embaixo do que ele falou. Mulheres brasileiras têm 34% mais probabilidade de se formar no ensino superior do que seus pares do sexo masculino, mas também menos chances de conseguir emprego. Essa é uma das conclusões do relatório Education Glance de 2019. O relatório olhou também para outra ponta, o mercado de trabalho. A conclusão é de que a empregabilidade de mulheres brasileiras de 25 a 34 anos com ensino superior é de 82%. O relatório olhou também para a outra ponta, o mercado de trabalho. A conclusão é de que a empregabilidade de mulheres brasileiras de 25 a 34 anos com ensino superior é de 82% e cai para 63% entre mulheres com ensino técnico e para 45% entre mulheres sem essa capacitação. Entre homens brasileiros, esse índice são todos mais altos. A taxa de empregabilidade do que tem ensino superior é de 89%, de 76% dos que têm ensino técnico e 76% dos que não têm nenhuma formação superior. Então, sim, a gente pode até ingressar mais à faculdade, mas não quer dizer que a gente vai ser empregada com mais facilidade. E teve um momento que ele lá falou, gente, vocês já alcançaram tudo que vocês tinham que alcançar, é o momento de vocês darem uma trégua. E não é o momento de dar uma trégua. Primeiro que a gente não alcançou tudo que a gente tinha que alcançar. Tem muita coisa ainda, muito caminho para trilhar, só que o modo que ele fala é meio que para banalizar esse movimento.
movimento. Quase falou, fica quieta aí, militante. Primeiro, porque mesmo dentro do movimento feminista, não é justo ainda, porque é diferente para o feminismo branco e diferente para o feminismo negro. Por mais que a gente alcance as nossas coisas, primeiro quem vai alcançar é o feminismo branco, por causa do privilégio branco. Então a nossa luta nunca acaba quando a gente alcança, porque a nossa luta são de todos. Se o feminismo negro ainda vai estar lutando, a gente tem que estar lutando junto. E ainda assim, nenhum dos dois chegou aonde a gente queria chegar. E eles têm uma dificuldade imensa de entender que, a partir do momento que fala de privilégio, não tá desmerecendo a luta que a pessoa teve. A Bianca mesmo, ela foi lá de baixo e foi lá pra cima. Por quê? Por mérito dela. Mas é entender que, sim, a nossa cor, ela traz um caminho mais fácil. É só você comparar uma blogueira negra e uma blogueira branca. Se elas tiverem com o mesmo nível de conteúdo, a mesma proporção de postagens, sim, a blogueira branca vai, na maioria das vezes, estar com mais seguidores ou estar com mais gente indo atrás, porque é branco. A gente tem que parar de aceitar que as coisas não são justas pra todos. Então vamos melhorar, gente. Vamos pensar, poxa, o que custa ler um pouco? O que custa estudar um pouco, sabe? Sair da bolha de privilégio e ficar, nossa, tá tudo bem comigo, então que se dane o mundo. Pra mim, eles são exemplos de pessoas que querem continuar na ignorância, porque não são pessoas que não têm condições de pesquisar, de estudar. Mas a questão é, se realmente eles querem isso ou é cômodo pra eles aceitarem isso? Eu acho que é cômodo pra eles aceitarem isso porque a sociedade é toda montada pra eles. E se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou, por favor, deixa o seu curtir aqui pra mim. Se inscreva nesse canal pra acompanhar mais vídeos. E aqui vai ter o vídeo pra você assistir outros. Fica aqui, assiste. Muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau!